E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. No início ouvimos uma voz narrando que longe, muito longe, bem além do horizonte, existe uma montanha na qual um monstro gigante vive, que é conhecido como o Rei da Montanha, que porém está adormecido. Em seguida vimos um reino no qual a voz continua narrando e explica que só existe uma coisa que pode acordar o monstro gigante, que é se a princesa chamada Christian não se casar até os 18 anos. Seu pai, o rei Eric, sabendo de tal maldição, tem pressa em conseguir um pretendente a casamento para sua filha, e convidou para seu palácio um príncipe dinamarquês chamado Frederick, para ser seu possível genro. Porém Christian rejeita esse pedido de casamento, assim irritando seu pai, que lhe diz que ela terá que se casar queira ou não. Certa manhã, porém, o rei vai ver sua filha, que ainda não havia levantado, e descobre que ela tinha fugido, na qual a vemos cavalgando pela floresta. Em seguida, conhecemos um rapaz humilde chamado Espen, que estava caminhando pela floresta trazendo em sua bolsa alguns alimentos que tinha ido comprar na feira da vila para seu pai. De repente ele leva um susto quando o cavalo de Christian passa ao seu lado, assim o fazendo se desequilibrar e cair na água. Christian o ajuda a se levantar e então Espen depois lhe oferece comida. Ela aceita e Espen fica admirado porque ela comeu rapidamente todos os seus legumes e frutas. Christian então diz que era porque ela estava muito tempo sem comer nada. Então depois de comer, Christian diz que tem que ir embora. Espen pergunta seu nome, mas ela somente diz que talvez eles se encontrem novamente e em seguida vai embora. Mais tarde, Espen volta para casa e encontra seus dois irmãos, Per e Paul. Seu pai logo em seguida também chega e pede as coisas que Espen tinha ido comprar na feira. Porém, tudo que ele tinha na bolsa era somente uma batata encharcada, assim deixando seu pai muito irritado. Seus irmãos são irritados com Espen porque ele sempre é encarregado de fazer as tarefas mais fáceis enquanto eles estão sempre fazendo as mais difíceis. Seu pai então fala para seus irmãos irem com ele caçar alguma coisa, pois não tinham nada para comer naquele dia. Mais tarde, quando começa a escurecer, Espen está olhando para o fogo no forno quando de repente sente que o chão estava tremendo. Ele acredita que possa ser as pegadas de um troll, então pega uma haste de metal do forno e começa a balançar como se fosse uma espada, agindo como se estivesse lutando contra o troll. Porém, infelizmente, essa tola brincadeira com a haste de metal do forno espalha brasas, e uma delas cai na cortina, assim fazendo-a pegar fogo. Percebendo isso, ele logo tenta apagar, mas o fogo rapidamente se espalha e eventualmente queima toda a casa. Enquanto isso, a princesa, que ainda estava vagando por aí sem destino, sente algo errado ao seu redor, quando de repente seu cavalo foge assustado, a deixando sozinha para trás. Ela logo ouve um rugido assombroso indo para sua direção entre as árvores e ela corre desesperadamente. Certo ponto ela para e se esconde, mas logo algo monstruoso a cerca. No dia seguinte, o pai e os irmãos de Espen voltam da caçada, porém só para descobrirem que sua casa estava em cinzas depois de ser queimada pelas tolices de Espen. Tudo foi queimado, até mesmo a pintura de sua falecida mãe, o que entristece muito seu pai. Depois de alguns momentos, o príncipe Frederick e seus guardas chegam ali também. Aparentemente, todo o reino já está procurando pela princesa, e o rei está oferecendo metade do reino e a princesa para quem poder encontrá-la. Depois que o príncipe e seus homens vão embora, o pai de Espen instrui Per e Paul para procurarem a princesa, já que essa poderia ser sua chance de reconstruírem de volta sua casa. Ele então dá seu último centavo restante para eles e os manda partirem. Depois ele diz a Espen que agora ele está por conta própria a partir desse momento e fosse embora para não mais voltar. Espen, porém, ao invés disso, segue seus irmãos em sua missão de encontrar a princesa, no qual eles o vendo permite que ele vá também. Ao longo do caminho, ele encontra um espelho quebrado e um capacete. Ele então os pega e guarda, pensando que aquilo poderia ser útil de alguma forma, no qual realmente veremos que será crucial para sua sobrevivência. Seu comportamento começa a irritar seus irmãos e então logo depois eles começam a ouvir uma voz pedindo ajuda. Ele decide ajudar e vê uma velha muito estranha, enquanto seus irmãos continuam andando. O longo nariz da velha está preso em um tronco, então ele pega um machado para quebrar a madeira e a velha consegue ficar livre. Ela então diz que está com muita fome e sede. Sem hesitar, Espen dá sua batata encharcada para ela. Ele diz que está procurando a princesa, na qual a velha logo fala que o rei da montanha a levou embora e ele não podia fazer nada para salvá-la. Mas ele está determinado e então a velha lhe dá um mapa mágico que o levará até uma espada, a única arma que ela diz que pode vencer o rei da montanha. Logo o mapa mágico lhe mostra o caminho que ele precisa tomar no reino, no qual não percebe que passou por cima de uma pegada enorme depois de encontrar uma pista da princesa. Já no reino, um servo relata ao rei que eles encontraram um dente gigante, no qual confirma as suspeitas do rei que o monstro de fato levou a princesa embora. No dia seguinte, a princesa acorda e se vê presa numa caverna da criatura que a capturou, mas não estava ali por perto. Enquanto isso, Espen também desperta e continua sua caminhada para encontrá-la. Seus dois irmãos estão caminhando também mais à frente e encontram maçãs douradas dentro de uma cesta. E por estarem com muita fome, eles comem todas elas. Alguns momentos depois, eles começam a rir como malucos. E de repente, algumas jovens mulheres bonitas aparecem e convidam eles para sua casa para comerem mais.
Espen depois aparece no mesmo local e vê seus irmãos ao longe caminhando com outras pessoas bem diferentes das que vimos agora há pouco. Ele também encontra uma maçã dourada e depois de comer começa a ficar como se estivesse sob algum tipo de encantamento, assim como seus irmãos também ficaram. Ele então vai seguindo o som dos risos deles e logo encontra os dois comendo junto com as belas mulheres num banquete. Ele então se junta a eles quando logo percebe algo muito estranho, onde ao tentar pegar um morango rapidamente seus olhos veem outra coisa, mostrando um prato asqueroso. Logo ele percebe que seus irmãos e ele mesmo estão alucinados por comerem aquelas maçãs. Aparentemente as mulheres bonitas são bruxas e, suspeitando disso, Espen finge comer outra maçã oferecida pela bruxa para mantê-lo na ilusão. Não demora muito e ele logo consegue sair do efeito do feitiço, onde imediatamente ele começa a ver a asquerosa realidade. Vários pratos podres e bruxas horrendas no lugar das belas mulheres de antes. Ele tenta ao máximo manter a calma para não demonstrar que agora consegue ver a realidade. Enquanto seus irmãos ainda sob o efeito das maçãs enfeitiçadas estão felizes e rindo muito com as bruxas no seu asqueroso banquete, logo Aspen disfarça e diz que gostaria de dar uma volta com seus irmãos para olharem o lugar que ele diz que será seu novo lar para sempre, dessa forma tentando enganar as bruxas. Ele consegue afastar seus irmãos de lá e fora da vista delas, ele dá um tapa em cada um que começam a voltar a si e veem a horrível realidade daquele lugar. Quando de repente as bruxas aparecem atrás deles e eles começam a correr desesperadamente para fugirem. As bruxas perseguem eles, mas eles conseguem escapar bem a tempo antes que a passagem se feche. Já fora de perigo, os dois irmãos se tornam gratos a Espen e agora acreditam nele. Espen então os informa sobre o Troll da montanha. Ele diz que ninguém consegue ver o Troll porque ele só sai à noite, na qual a luz do sol o transforma em pedra. Eles continuam sua jornada para procurarem a espada mágica a fim de salvarem a princesa. Enquanto isso, ela ainda está na caverna da criatura, que a assusta quando leva comida para ela, na qual porém de uma forma nada apropriada para um humano comer. Mas como estava com muita fome, Christian se vê obrigada a comer ou morreria. Voltando aos irmãos, Paul se sente cansado e com fome, no qual ele vê um bar e decide comer algo lá antes de continuarem sua jornada. Sem escolha, os outros dois irmãos o seguem. Coincidentemente, o príncipe Frederick e seus guardas também estão comendo ali. Quando um dos guardas vê Espen e seus irmãos, então ele imediatamente relata ao príncipe. E enquanto Espen fala sobre o mapa mágico aos seus irmãos, o príncipe ouve a sua conversa. Sabendo que o mapa levará a princesa, Frederick imediatamente fala com eles e pergunta a Espen sobre o mapa, oferecendo a ele e seus irmãos uma enorme quantidade de dinheiro que pode ajudá-los a reconstruir sua casa. Porém, Espen não quer entregar o mapa para Frederick, sabendo que ele não tem boas intenções para com a princesa. Então, já fora de si, o príncipe tenta forçar Espen a lhe entregar o mapa. Porém, Espen joga um prato de sopa quente na cara dele e isso leva os guardas a atacarem ele e seus irmãos. Porém, seus irmãos imediatamente atacam de volta os guardas e uma luta entre eles começa dentro do bar. No meio do caos, o príncipe tenta acertar Espen com sua espada, mas ele se esquiva muito bem. A garçonete tenta ajudar e joga um rolo de massa para Espen, a fim de que ele consiga se proteger contra o príncipe. Então, depois de alguns momentos, Frederick encurrala Espen. No entanto, acaba ajudando sem querer um dos irmãos dele a se livrar de um dos soldados. Por fim, Frederick acaba encurralando mais uma vez Espen, porém dessa vez ele irrita um homem grande que estava comendo na mesa. O grandalhão então joga Frederick contra a parede e isso permite que Espen com seus irmãos fujam pela floresta. Porém, enquanto correm, o príncipe e seus soldados rastreiam seu cheiro como cães e continuam a persegui-los. Logo depois, Espen e seus irmãos chegam a um penhasco sem nenhum caminho para continuarem correndo. O príncipe e seus soldados os alcançam, mas em vez de desistir e se entregar, Espen e seus irmãos pulam do penhasco caindo nas águas, permitindo assim que eles escapem de vez. Já seguros de seus perseguidores, Per expressa sua frustração para Espen, pelo fato dele ter recusado pegar o dinheiro do príncipe em troca do mapa. Então, depois de uma breve discussão de conflitos de família, Per pede o mapa a Espen e eles continuam sua jornada. Ao longo do caminho, Espen encontra uma pele de urso e ele a pega, dizendo que pode precisar dela. Enquanto isso, a princesa acorda com a criatura tentando tocá-la, mas Christian perfura seu dedo e tenta fugir. Porém falha e é pega pelo troll gigante. Christian, vendo que só fez deixar o monstro enfurecido, tenta enganá-lo, dizendo que só casará com ele conforme a lenda se ela tiver um vestido apropriado, no qual logo a criatura a coloca de volta na caverna e sai. Novamente na floresta, Espen e seus irmãos chegam num lugar nebuloso que borra sua visão. Porém, Espen prende seu pé por um momento, fazendo com que ele perca seus irmãos de vista. Quando então o príncipe e seus soldados encontram seus irmãos e eles são raptados. Do outro lado, enquanto isso, Espen encontra o pântano onde a espada mágica está escondida. Ele mergulha para encontrá-la e algumas criaturas mágicas que guardam a espada tentam detê-lo. Mas no final ele consegue pegar a espada e escapar deles. Espen continua sua jornada e eventualmente ele encontra seus dois irmãos presos pelo príncipe e seus guardas. Espen então tem a ideia de usar a pele de urso que encontrou mais cedo e com ela tentar assustar Frederick e seus homens, no qual até correm pensando que ele é realmente um urso. Porém um soldado grandalhão o derruba, descobrindo ser somente Espen com a pele.
Eles então o mantêm em cativeiro junto com seus irmãos e o príncipe pega a espada mágica. Frederick por fim decide levá-los juntos para a caverna do Rei da Montanha para usá-los como isca. Já à noite, Frederick e seus soldados acampam na floresta, enquanto Espen e seus irmãos estão amarrados numa árvore. Quando então, em certo momento, eles começam a ouvir sons de passos pesados se aproximando. Em seguida, ouvem um rugido terrível e o príncipe com seus soldados fogem desesperados dali. Espen e seus irmãos estão presos na árvore e então tentam desesperadamente cortar a corda usando uma pedra pequena. Por sorte, eles conseguem cortar a tempo e isso permite que eles escapem por pouco antes de serem pegos pelo monstro. Depois disso, o Troll continua tentando pegar alguém até encontrar os guardas do príncipe, que tentam revidar enquanto Frederick foge. Porém, infelizmente para eles, o Rei da Montanha os pega. Já mais longe, o príncipe se esconde no topo de uma árvore. Seu servo tenta se esconder junto com ele, porém como o Troll já tinha farejado os dois, Frederick chuta suas mãos, o fazendo cair da árvore, sendo assim em seguida pego pelo monstro, no qual, sabendo que Frederick estava lá em cima também, logo o pega. Por fim, ele também encontra Espen com seus irmãos e também leva Paul com ele para sua caverna, onde agora Espen e Per, sozinhos, devem salvar a princesa e também seu irmão Paul. Espen começa a se lamentar, dizendo que tudo o que aconteceu é culpa dele, porém Per o apoia, dizendo acreditar que ele é capaz de salvá-los. Então depois disso eles tentam encontrar algo que possa ser útil para eles. Então felizmente Espen consegue encontrar novamente a espada mágica. Depois disso eles continuam sua jornada para acharem o esconderijo do Rei da Montanha, onde logo depois Espen e Per chegam numa grande caverna, na qual lá dentro encontram vários ossos humanos que mostra que aquele lugar é muito perigoso. Mais à frente eles encontram o sapato de Paul, que confirma que de fato estão na caverna do Troll. Espen então amarra uma corda numa pedra na entrada para os guiarem de volta para a saída. Eles continuam procurando ao longo das pequenas passagens quando Espen quase cai em um buraco que leva a uma caverna menor, onde por coincidência estava a princesa, Frederick e Paul presos. Eles então jogam uma corda para tirá-los dali um por um. Porém, durante o processo, eles de repente ouvem um som do Troll como se estivesse chegando novamente. Mas logo todos eles conseguem sair da caverna e seguem em frente para saírem agora da montanha. Porém, quando eles chegam à saída, eles encontram o gigante Troll dormindo, bloqueando a passagem. Eles então tentam passar cautelosamente sem serem percebidos pelo monstro, tentando não acordá-lo. Mas o príncipe inútil acidentalmente acaba batendo na cauda do bicho, que logo acorda enfurecido os vendo. Eles então imediatamente começam a correr para a saída, com o Rei da Montanha furioso atrás deles. Eles conseguem sair do corredor, no entanto se deparam com um penhasco no final que os impede de continuarem correndo. Então, vendo que o sol estava para nascer, Christian sugere subir ainda mais a montanha para que o sol os alcance ainda mais rápido. Então, sem escolha, eles continuam subindo, dando o máximo de si para escalarem rápido. Enquanto o Troll enfurecido chega onde eles estavam e os farejando começa a subir também para pegá-los. Na subida, Frederick tenta se esconder, sabendo que o Troll iria ignorar seu cheiro para continuar perseguindo a princesa e de fato passa despercebido pelo monstro, que persegue de perto Espen e os outros. Eles por fim conseguem chegar ao topo da montanha, onde não tem mais para onde fugir. O Troll em seguida logo chega, deixando Espen sem escolha a não ser lutar. Ele consegue cortar o Rei da Montanha usando a espada, o que agita ainda mais o monstro, no qual em resposta o gigante o acerta com a mão, o lançando para longe. E para piorar, a espada cai do penhasco. Per tenta ajudar seu irmão jogando uma pedra no monstro, mas leva também o mesmo golpe, desmaiando no processo. Espen se recupera da lesão e tem um plano para derrotar o Rei da Montanha. Ele grita pedindo para que distraiam ele um pouco e a princesa faz isso enquanto Espen procura algo em sua bolsa, no qual logo encontra o espelho velho que achou no caminho antes. Ele então o levanta o mais alto que pode e direciona a luz do sol nascente para atingir o rosto do Troll. Isso faz com que interrompa o ataque dele contra Paul e a princesa bem a tempo. Então, com a luz do sol tomando cada vez mais a paisagem, o monstro vai se tornando em pedra gradativamente, no qual quase consegue acertar um último golpe na princesa e os irmãos de Espen, mas por sorte vira pedra antes. Logo em seguida, Christian se encarrega de destruir completamente o monstro agora de pedra. Com a missão bem sucedida, Espen, seus dois irmãos e a princesa começam sua jornada de volta para o reino, onde enquanto isso o príncipe também está voltando para o reino quando encontra a mesma velha que Espen encontrou antes. Ele pergunta a direção do reino para ela e a velha indica a direção que leva ao lugar das bruxas. Enquanto isso, a princesa volta para o reino e ela se reúne com seus pais. O rei oferece a Espen metade do reino, mas ele se recusa a aceitar. Em vez disso, ele só pede dinheiro suficiente para reconstruir sua casa e fazenda. O rei prontamente então concorda com seu pedido e também diz que ele vai permitir que a princesa se case com quem ela quiser. Depois disso, Espen e seus dois irmãos caminham de volta para sua casa, que agora eram só cinzas. E lá eles se reúnem com seu pai, que os recebem alegremente de volta. Seu pai então é informado que Espen foi quem salvou a princesa e isso o deixa muito orgulhoso. O filme então termina onde vemos que alguns dias depois eles estão terminando de reconstruir em sua casa, quando a princesa visita Espen. Eles então cavalgam juntos, vivendo sua nova vida, que terá uma nova aventura.
Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!